gravar a aula para postar lá para vocês. Então, a apostila, ó, vamos ver a página. Apareceu aí a imagem do slide? Apareceu. Tá. Então, a gente parou, ó, na aula anterior nessa figura, que eu havia, então, falado para vocês que ou eles dão uma imagem para você definir qual é ósseo, qual é cartilaginoso, e aí não tem erro, porque o cartilaginoso é o tubarão e a raia, né? Ou ele vai te dar uma imagem, pedir qual é o ósseo, qual é o cartilaginoso e você justificar. Aí você pode se basear naquelas diferenças, né? Não todas, né? Algumas que você achar mais fácil da tabela, tá? Então, essa atividade aqui, gente, é a dos cordados. Vê se vocês encontram aí, aqui tá a página 36. Então, nós vamos fazer junto essas, tá? Dependendo se não der tempo de fazer tudo, fica algumas coisas da tarefa, mas tem o caderno de atividades também, as tarefas. Depois a gente marca aí. Então, é página 36. Que eu acho que a gente não fez nada, então. Pelo que vocês me falaram aí. Acharam? Sim. Então, eu vou começar aqui. Eu vou comentando, tá? Aí, se precisar, a gente dá um tempinho para vocês estarem anotando aí, tá? Vamos tentar ir junto para não perder tanto tempo, senão não dá tempo de conferir e aí comentar os exercícios. Então, o primeiro exercício, ó, então, é sobre a aula dos cordados. Então, se é cordado, então é aquele que tem as características gerais lá, notocorda, tubo nervoso dorsal, que a gente viu no comecinho aí dessa unidade. Então, os cordados, ó, apesar de totalizar apenas 5% das espécies, que não são muitas, né, dos filos que a gente está estudando, quando vai estudar os insetos, os artrópodes, os moluscos, caramujos, é o que mais tem espécie. Cordado não tem tantas, embora pareça que sim, mas tem filo que tem mais. Então, ele totaliza 5% das espécies no reino animal, são extremamente familiares a nós. Os peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, inclusive a própria espécie humana, pertence ao filo Chordata. Sobre os animais cordados, cite e caracterize as estruturas exclusivas desses animais, considerando que as que estão presentes nos primeiros estágios de desenvolvimento. Então, ele quer a estrutura, né, que caracteriza o cordado, que seria aquela base. Todo cordado tem tubo nervoso dorsal, notocorda, fendas branquiais na faringe e até pode pôr nadadeira pós-anal. Ó, então tá aqui, ó, tubo nervoso dorsal, notocorda, fendas na faringe e a cauda pós-anal. Então aqui a gente está citando, ó, cite. São quatro estruturas básicas. Aí ele pediu para caracterizar. Então, tubo nervoso dorsal, notocorda, fendas na faringe, fendas branquiais na faringe e cauda pós-anal. Caracterizar, para dar característica. O que é o tubo nervoso dorsal? Ele forma o encéfalo e a medula. Vamos dar uma resumidinha aqui, ó. Tubo nervoso dorsal forma o encéfalo e a medula. A notocorda, ela dá sustentação e nos vertebrados forma a coluna vertebral e o crânio, né? Então, tubo nervoso dorsal. Tubo nervoso dorsal, então, ele forma o encéfalo e a medula espinhal, né, o sistema nervoso. A notocorda dá sustentação e forma a coluna e o crânio. As fendas branquiais na faringe. Se o animal for aquático, forma as brânquias. Senão, ela atrofia. No nosso caso, ela atrofia, né, porque vai formar pulmão. Então, as fendas branquiais na faringe formam as brânquias nos aquáticos e atrofia nos terrestres.
E a cauda pós-anal pode formar a nadadeira em alguns e desaparecer nos outros. Então, se o animal mantém a nadadeira caudal, tipo peixe, vai formar a nadadeira caudal. Senão, ela vai desaparecer, que é a maioria dos vertebrados, né? Então, anfíbio, sapo não tem mais cauda. Aí o réptil, sim, no caso dos crocodilos, né? Então, ou ela forma cauda em alguns ou desaparece. Deu para fazer? Sim. Então, vou para o 2, ó. O filo cordata, que são os cordados, pode ser dividido em 3 subfilos: urocordata, cefalocordata e craniata. Quero só um minuto, gente. Então, ó, é dividido em 3 subfilos: urocordata, cefalocordata e craniata. Então, o que é o urocordata? É a sídia, lembra que parece um vaso? Essa aqui, ó, que está no exercício 3. O cefalocordata é o anfioxo, que é aquele vermezinho que fica enterrado na areia. E o craniata são os vertebrados, que vai formar a coluna e o crânio, né? Porque os representantes dos 2 primeiros subfilos são denominados protocordados e os demais craniados. Então, os protocordados vão ter só notocorda, ou na larva e no adulto. Então, prode primeiros. Os protocordados são cordados primitivos que têm apenas notocorda, na larva e no adulto. E os demais, os craniados, a notocorda forma a coluna e o crânio. Então, protocordados tem notocorda na larva e no adulto, que é o caso do anfioxo. A assídia só na larva, o anfioxo na larva e no adulto. E o craniata, a notocorda forma a coluna e o crânio. Certo? Olha o 3. Então, o 3, ele está mostrando uma esponja e uma assídia. Por quê, gente? Porque assim como a esponja, a assídia também é fixa, a assídia faz filtração, a água entra por um sifão aqui, sai pelo outro, a água circula no animal para ela pegar os nutrientes, igual a esponja. Só que a assídia é muito mais evoluída. Por quê? Porque enquanto a esponja não tem tecidos organizados, as células é que fazem as funções dos órgãos, a assídia já vai ter órgãos. Mesmo o adulto, quando eu mostrei nos slides, ele tem coração, ele tem sistema nervoso, a esponja não tem nada disso, certo? Mas ambas são semelhantes porque são fixos e filtradores, né? Então aí ele coloca, né, no ambiente marinho, as assídias podem ser facilmente confundidas com os poríferos em virtude da semelhança na estrutura corporal. Isso pode ser observado nas imagens a seguir, em que A é uma esponja e B é uma assídia. Quais são as principais características anatômicas e fisiológicas que diferenciam esses dois organismos e qual o filo que pertence? Vamos pôr o filo primeiro. O A é filo porífero. O B é filo cordado, que a assídia é um cordado, né? Um protocordado, mas é um cordado. Então, A, porífero, B, cordado. O que diferencia, então, ó? A gente pode pôr aí que a assídia, ela já tem órgãos e a esponja não. A esponja não tem sistema nervoso, a assídia tem.
Tá? Então, eu acho que já tá bom essas duas características, ó. Só pelo fato da assídia já ter órgãos e a esponja não ter esses órgãos, esses tecidos organizados, já mostra que ela é muito mais evoluída. Então, quais as principais características anatômicas e fisiológicas? Então, a assídia tem o tubo nervoso, sistema nervoso, tem órgãos, se quiser até citar, ela tem sistema circulatório, né? Tem o tubo nervoso dorsal, e a esponja não tem nada disso. Pode ir para a próxima? Pode. Se precisar, depois eu volto, tá? Aí, então, aqui o 3, né? São as 3 questões abertas. Depois tem 2 testes. Ó, o 4. Segundo alguns sistemas de classificação, o filo cordata é subdividido em 3 subfilos. De novo, ó. Ele cita o urocordata, que é a assídia, o cefalocordata, que é o anfíoxo, e o craniata, que são os vertebrados. Acerca do filo cordato e seus subfilos estão corretas as afirmativas. Ó, então, do filo cordato, o que o filo cordato tem e em relação aos subfilos? Os urocordados possuem tubo nervoso dorsal e notocorda apenas em estágio larval. O orocordado é a assídia, tá? Então, fala que ele tem tubo nervoso dorsal e notocorda apenas na larva. Craniatas possuem representantes protostômios e deuterostômios. Aqui vai um pouquinho conhecimento a mais, ó. Se craniata é vertebrado e vertebrado é cordado, todos os cordados são deuterostômios e não protostômios. Craniatas são todos triblásticos e dotados de uma coluna vertebral. Craniata, então, são os vertebrados. Todos triblásticos, com certeza, porque desde plateuminto já são triblásticos os animais e tem coluna vertebral. Cordatas apresentam durante o desenvolvimento embrionário tubo nervoso dorsal e fendas na faringe. Certo, isso é característico cordado. Todos têm tubo nervoso dorsal e fendas branquiais. Cefalocordados são deuterostômios e quando adultos possuem notocorda. Cefalocordado é o anfíoxo. Se é cordado, é deuterostômio e tem notocorda na larva e no adulto, certo? Sempre vai ter a notocorda na larva e no adulto. Eu já até me perdi, mas ó, quais estão corretas? Essa aqui tá errada, então, porque eles só são deuterostômios. E a 3 está errada também? Dotados de uma coluna vertebral. Craniatas são todos triblásticos e dotados de uma coluna vertebral. Tá certo, viu, gente? A 3 também tá certa. Só a 2 que não. Pode assinalar a 3. Craniatas são os vertebrados. Todos os vertebrados são triblásticos e têm coluna vertebral. Então, estão corretas a 1, a 3, a 4 e a 5. Olha 5. Sobre os animais classificados como cordados. De novo, os cordados. O corpo do urocordado é assídia. É revestido por um envoltório espesso denominada túnica. Aquela parte que parece um vaso, chama túnica. E apresenta o sifão exalante e inalante. Certo? É esse desenho aqui, ó. Ela lembra o vaso, chama túnica, e aí entra água pelo sifão inalante e sai pelo sifão exalante, certo? Os cefalocordados, que é o anfíoxo, conhecido como anfíoxo, são animais marinhos que filtram partículas de alimento da água. Lembra que eu falei que ele tem uns ciliozinhos e aí ele vai pegando o alimento no substrato. Os vertebrados apresentam esqueleto interno bem desenvolvido e origem mesodérmica. Então, se é vertebrado, já tem esqueleto interno, a notocorda forma o crânio e a coluna. As mandíbulas estão presentes em todos os cordados, por isso,
não é inovação surgida durante a história evolutiva. Lembra que a mandíbula só aparece nos peixes mandibulatas. Então, não é todo cordado que tem mandíbula, tem o peixe ciclostomado que não tem. Os anexos embrionários dos répteis, das aves e dos mamíferos, aqui a gente não estudou ainda, tá, gente? Eu nem vou detalhar esse item da 16 aí, porque a gente vai estudar pouco a pouco, tá? Mas aqui, ó, tá correto também. Então, depois a gente vai ver os detalhes dos anexos embrionários. Então, a única errada é a 8. Por quê? Por conta de que a mandíbula não é presente em todos os cordados. O resto tá tudo ok. A 6, ó. O surgimento da mandíbula foi uma importante novidade evolutiva nos craniados. Os cordados sem mandíbulas, denominados agnatos, que são os ciclostomados, né, a lampreia, ficam restritos à filtração, ao ectoparasitismo ou à captura de pequenos animais. Então, se ele não tem mandíbula, está falando que ele não consegue comer e variar muito. Ou ele é parasita, que suga lá o nutriente do peixe, igual eu mostrei, ou ele vai ter que comer as partículas no fundo, igual eu mostrei também. Qual a grande vantagem da aquisição da mandíbula pelos peixes ósseos e cartilaginosos? Por que é bom ter mandíbula, que é esse osso aqui do queixo? Porque ele vai facilitar na captura de alimento e vai favorecer uma variedade maior de alimento. O animal pode comer alimentos maiores, mastigar, sei lá, rasgar igual o tubarão, né? Então, qual seria a vantagem? Facilitar a captura de alimento, bem como aumentar a variedade desses alimentos. Tá vendo? Os exercícios giram em torno de características, né? Foca sempre a função evolutiva, por que é importante a evolução, determinadas estruturas, no caso aqui a mandíbula, né? E a B, ó, qual a importância do processo de filtração para os agnatos? Como eles não têm mandíbula, eles não têm como morder, né, agarrar, sei lá, de certa forma quebrar, triturar o alimento. Então, o que eles vão fazer? Com aquela ventosa, eles vão pegar pequenas partículas. Então, qual a importância da filtração? Com a filtração, eles conseguem alimentos menores, já que eles não têm mandíbulas. Certo? Sim. E aí a página 41, que é sobre os peixes. Então, lá, ó, na página 41, então. Tá vendo? Já tem figura, igual eu falei, ósseo cartilaginoso, tá? Então, a gente tem que se ligar nesses detalhes e nas diferenças básicas. Então, olha um. Entre as características encontradas nos peixes citados a seguir, marque a correta. Realização de respiração pulmonar na maioria? Não, né? Daí a gente vai falar que tem uma espécie, que até vai ser a que deu origem aos anfíbios, que usa a bexiga natatória como pulmão, mas é exceção, não é a maioria. Digestão completa e o intestino dos peixes cartilaginosos tem uma válvula em espiral. Vamos ler as demais, ó. Presença de bexigas natatórias nos tubarões. Tubarão é cartilaginoso, peixe cartilaginoso não tem bexiga natatória. Endotermia, isso aqui é quando controla a temperatura do corpo. Pode ser homotérmico ou endotérmico.
Peixe não controla. Peixe é heterotérmico, ectotérmico, pecilotérmico. São vários termos para a mesma coisa, mas endotérmico diz que controla, peixe não controla. Presença de linha lateral nos peixes ósseos e das ampolas de Lorenzini nos peixes cartilaginosos para a realização da mesma função. Aqui, ó, essas ampolas de Lorenzini, eu não comentei, tá? Mas ela serve para captar estímulos elétricos e não vibrações na água. O tubarão tem um perto das narinas, tá? A linha lateral capta vibrações na água, que não é a mesma função dessas ampolas. Então, a única correta aí é a B, que o intestino do tubarão tem aquela válvula em espiral para absorver melhor, para aumentar a área de absorção. A2, você tem dois peixes ó, na figura, 1 e o 2. Os peixes representam a maior classe em número de espécies conhecidas entre os vertebrados. Ocupam as águas salgadas dos mares e oceanos e águas doces dos rios, lagos e açudes. Então, a gente encontra peixe, né, em água doce ou salgada. A figura abaixo apresenta peixes de classes diferentes. Observe-as. Considerando as figuras apresentadas e o assunto abordado, analise as alternativas abaixo e assinale o que representa uma característica relacionada diretamente com 2. Quando ele fala classes distintas, é porque um é do Chondrichte, né, que é o peixe cartilaginoso raia, e o 2 é do Osteicte. Tudo é peixe, né? Mas ele divide em Chondrichte e Osteicte, certo? Então, ele quer uma característica que é de 2 do Chondrichte. Brânquias com opérculo é a placa óssea, o 2 não tem. Escamas circulares e achatadas. Lembra que o tubarão tem uma escama que não é circular e achatada, pelo contrário, ela deixa a pele áspera. A maioria das espécies possui bexiga natatória, o 2 não tem bexiga natatória. Apresenta fecundação interna? Sim, o macho tem uma nadadeira adaptada que funciona como um órgão copulador, um pênis, para passar o espermatozoide para a fêmea. Então, como ele quer saber do peixe cartilaginoso, a única correta é a D. Três, o despejo de esgotos e o uso de fertilizantes levados pelas águas das chuvas para os rios podem ocasionar o processo de eutrofização. Isso aqui, gente, é quando acumula algas. Como joga esgoto no mar, no rio, as algas usam esse esgoto, essa matéria orgânica, como se fosse um adubo, aí elas ficam em excesso, tá? Chama eutrofização, excesso de algas, tá? Ou seja, o excesso de matéria orgânica determina a proliferação, que é o aumento, de organismos como as algas. Estas, por sua vez, consomem muito oxigênio. Então, quanto mais alga, elas respiram também, elas fazem fotossíntese, mas elas respiram. Aí começa a absorver mais oxigênio, diminuindo a concentração de oxigênio na água. E podem, dependendo da espécie, produzir toxinas que são liberadas na água. Então, tem alga que, quando acumula muito, ela começa a liberar uma toxina, que pode prejudicar os outros seres vivos, certo? Então, explique de que maneira esse processo pode ameaçar a sobrevivência dos peixes no ambiente. Então, primeiro, porque diminui o oxigênio da água, e segundo, porque essas toxinas liberadas pelas algas podem matar os peixes. Tá? Então, ó, primeiro porque diminui o oxigênio, e aí eles têm que fazer as trocas gasosas pelas brânquias, né? Então, diminui o oxigênio e as toxinas podem levar o peixe à morte também. Então, ou ele morre por falta de oxigênio, ou ele morre por causa da toxina que a alga está liberando. E a 4, ó.
A4 tem um cardume de peixes aqui, ó. Algumas espécies de peixes podem viver sozinhas, outras, como as sardinhas, vivem em cardumes, facilitando a fuga e confundindo os predadores. Então, viver junto é bom. E aqui, às vezes, eles até vão trocando. Os da lateral vão para o meio, do meio vai para a lateral, formando tipo um rodízio para proteção. Tá? Ah, eles são inteligentes? Não, isso aí é instinto, né? Tá expresso no DNA e eles têm esse comportamento, tá? E aí é mais difícil, né? O predador vai, se tiver um peixinho, o predador vai ver aqui, ele vai comer. Agora, como tem muitos, oferece uma proteção viver em conjunto assim, cardumes, né? Então confunde o predador. A linha lateral pode ser considerada importante na formação e no deslocamento dos cardumes. O que serve a linha lateral? Para pegar a vibração na água. Então, se eles pegam a vibração da água, um está sentindo a vibração do outro, para eles se aproximarem. Então, a linha lateral é importante para a formação de cardume? Sim, pois através dela um peixe capta a vibração do outro. E aí ele não vai, com essa vibração, eles vão se manter juntos, tá? Então, sim, pois ela possibilita captar as vibrações na água, mantendo os peixes próximos. Na página 41 aí, ó, ainda, tá, tem um exercício 5, um textinho, né, falando aí da piracema, né, que eu acho que todo mundo já ouviu falar, né, que é quando tem o período de desova dos peixes, inclusive é proibido pescar nessa época, né, porque muitas fêmeas estão com o ovário desenvolvido para pôr ovos, e se o indivíduo tirar a fêmea do ambiente, vai diminuir a possibilidade da fêmea desovar, né? Então, ele está falando, considerando a importância da piracema para a sobrevivência de determinadas espécies de peixes, é correto afirmar, ó, as espécies que são impedidas de continuar a subida do rio, porque aqui está contando, né, que tem espécies que vão desovar lá no comecinho do rio. Isso é controlado aí por hormônios, né, que o animal tem na corrente sanguínea na época da reprodução. Então, se as espécies são impedidas de continuar a subir o rio por causa das barragens, aí eles vão lá, fazem uma barragem para produzir energia. Então, eles mudam o curso do rio, fazem a barragem, aí aquele bloco de cimento, o peixe não consegue mais subir o rio, né? Então, se impedir a subida do peixe no rio por causa da barragem, deverão inverter o sentido de deslocamento, passando a desovar na foz desse rio mesmo. Inclusive, não, gente, o comportamento faz com que os peixes se desgastem, muitos morrem tentando pular, subir essa barragem, porque eles têm que desovar lá no caso a piracema, eles vão desovar lá, subir o rio e desovar lá no comecinho dele, tá? A grande vantagem da desova para as cabeceiras dos rios realizada pelos peixes migradores é a abundância de alimento que essas regiões propiciam para os girinos recém-eclodidos. Então, tá falando que é bom, eles vão sempre desovar sobem o rio, porque lá onde o rio nasce, né, vai ter mais alimento, provavelmente menos predadores. Através da piracema, determinadas espécies de peixes se deslocam para áreas específicas de acasalamento, onde poderão produzir, de forma assexuada, novos indivíduos componentes da próxima geração. Até que tá tudo legal aí, só que peixe não tem reprodução assexuada, só sexuada, né? As regiões de desova são propícias para a pesca devido à grande concentração de pescado em reprodução, e o que permite manter de forma sustentável as famílias que dependem desse recurso pesqueiro. Então, falando que eles devem mesmo pescar lá, porque vai ter mais peixe,
mas aí acaba com as espécies, né? Por isso que é proibida a pesca. A reprodução é a propriedade inerente aos seres vivos que se expressa associada à capacidade desses organismos de transmitir caracteres aos descendentes através da hereditariedade. Então, sempre a gente fala, né? A reprodução ela vai manter a espécie e vai passando as características genéticas de geração em geração, tá? Então, aí o que ele fala? É a correta, né? Considerando a importância da piracema para a sobrevivência de determinadas espécies de peixes, é correto afirmar que. Por que é só assim correta? Porque é específico pro peixe. Por que é bom, no caso, a importância da piracema pro peixe? Então, aí tá falando que ele vai ter uma reprodução e vai passar as características hereditárias, né? De geração em geração. Então, aqui, ó, deixa eu só retomar aqui, né? Aqui eu falei que eles vão subir a barragem de qualquer jeito, independente, né? Não vão mudar o curso deles. Aqui fala que a grande vantagem é por causa dos alimentos, né? Dos peixes migratórios, mas principalmente porque não tem predador. E aqui fala do girino, gente, eu não tinha percebido. Ó, o girino não é larva de peixe, é larva de sapo. Chama alevino do peixe. Certo? Então, também não posso assinalar essa, principalmente por causa disso. Aqui tá errado porque não é assexuada, é sexuada, né? E aqui não pode pescar. Pelo contrário, tá falando que os pescadores têm que pescar e não pode. Então, só as 5 mesmo. Nos últimos 10 mil anos, o nível de evaporação da água do Mar Morto tem sido maior do que a reposição. Dessa forma, a concentração de sais tem aumentado, já que o sal não evapora. A principal fonte abastecedora do Mar Morto é o Rio Jordão, com salinidade tão alta, apenas alguns micro-organismos são capazes de sobreviver nesse ambiente. Quando um peixe vindo do Rio Jordão deságua no Mar Morto, ele morre imediatamente. Então, acho que todo mundo já ouviu falar, né? Por que chama Mar Morto? Por causa da grande concentração de sais. Então, praticamente os seres vivos não sobrevivem numa região assim, tá? Quando um peixe é exposto a um ambiente com alta salinidade, ocorre um grande aumento de concentração de sais nos seus fluidos extracelulares. Esse aumento provoca a formação de um gradiente de concentração em que o meio intracelular apresenta-se hipotônico em relação ao meio extracelular hipertônico. O que acontece com as hemácias nessa situação? É a apostila do primeiro ano, gente. Então, se o peixe cai no mar e ele cai numa alta concentração de sal, é igual a salada, quando a gente tempera folha. Ele vai deixar o meio hipertônico. O que vai acontecer com a célula do peixe? Ela perde água, ela desidrata, ela morre. Tá? Então, o que acontece com as hemácias nessa situação? Perdem água, murcham. Qual o nome desse transporte? Osmose. Lembra? Osmose é a passagem de água, de solvente. Tá? Então, as hemácias perdem água e murcham. A gente também, né? Se a gente beber água salgada, também é isso que acontece, as nossas células começam a perder água. Uma característica exclusiva dos peixes ossos é a presença de bexiga natatória. Ó. Em alguns peixes, essa bexiga está ligada ao sistema digestório, conferindo uma vantagem adaptativa. Descreva as funções da bexiga natatória. Qual é a vantagem adaptativa da bexiga natatória estar ligada ao sistema digestório? Então, qual a função? Ela ajuda na flutuação do peixe. E qual a vantagem dela estar ligada no sistema digestório? Que ele pode pegar ar na superfície para encher a bexiga natatória. Então, ele sobe com a boquinha lá na superfície da água e consegue pegar ar da atmosfera mesmo e enche a bexiga. Certo? Tá dando aí, gente? Deixa eu só ver o negocinho aqui que eu já achei. Deu? Então, ó, é isso.
Então, a gente fez exercício de cordados e peixes. Eu vou deixar uma tarefa para vocês. Dessa semana só, nem precisa fazer ainda o caderno de atividades. Eu quero que vocês façam a hora de estudo, exercício. Anota aí, eu posso até pôr no grupo. Hora de estudo, eu não vou lembrar a página, gente, mas é depois do peixe. Vai estar lá, hora de estudo. Aqui, ó, ele não dá a página também. A hora de estudo dos peixes aí, dos cordados e peixes. Exercício 1, 2 e 3. 4, 5, 6 e 7. De 1 a 7. Hora de estudo, exercícios 1 a 7. Aí, vocês podem fazer a tarefa e pode mandar foto, tá? Aí eu vou anexando aqui no relatório que eu tô fazendo e na hora de dar uma nota, eu passo pro Sérgio, se vocês fizeram as tarefas, me mandaram, e aí a gente considera aí uma nota a mais, né? Importante também estar fazendo as tarefas. Então, pode me mandar, nem precisa ser no grupo, tá? Vocês podem me mandar no particular mesmo, ok? Alguma pergunta aí, gente? Deu para corrigir os exercícios? Se não deu também, se precisar, pede lá que eu fotografo e mando no grupo, se alguém ficou perdido em algum aí. Tudo bem? Tá bom. Então, ó, bom final de semana, tá? Então, faça as tarefinhas aí e vão me mandando à medida do possível, que seriam os exercícios 1 a 7, tá bom?